A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós estarmos aqui hoje para podermos cultuar ao Senhor juntos e mais uma vez abrir a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Efésios, capítulo 2. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 10, dando continuidade à nossa série de mensagens nesse livro maravilhoso que é o livro de Efésios. E o nosso irmão André, ele compartilhou conosco aquilo que Deus tem feito no Líbano. E tudo isso que Deus tem feito no Líbano, Ele só pode fazer porque Ele está fazendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por causa de Cristo, é em Cristo e com Cristo. E hoje nós vamos olhar para esse texto. E nós vamos aprender desse texto. A razão pela qual Deus e como Deus chama pecadores, como foi dado aqui vários exemplos, pecadores, tirando ele das trevas, da morte, para a sua maravilhosa luz. Então agora eu convido você a se desligar de tudo que não é a palavra de Deus agora. Do seu telefone, da sua agenda, de tudo que não é a palavra de Deus. Porque nós vamos olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar conosco. Antes de lermos o texto, gostaria de convidar a igreja mais uma vez à oração. Senhor, aberta diante de nós está a sua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é capaz de transformar histórias, como nos foi relatado aqui. Mas aquilo que o Senhor está fazendo lá no Líbano, o Senhor está fazendo aqui também no nosso meio. Então agora, Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha mesmo repreender todo espírito contrário do Senhor nessa igreja e nessa manhã. Sejam aqui, sejam por pessoas que estão nos acompanhando na internet. Que o Senhor agora, Pai, venha levar cativo todo pensamento a Cristo, para que possamos e sejamos capazes de entender a Sua palavra, e a profundidade e a grandeza desse texto que está posto diante de nós. Deus, eu oro a Ti, por mim, pedindo ao Senhor que o Senhor venha me dar graça, para pregar a Sua palavra, de maneira que glorifica o Teu santo nome, que exalta Cristo, que abençoa o Teu povo. E eu não sou capaz de fazer isso. Então eu peço graça. E o Teu povo que está aqui, Pai, eles não são capazes de entender a Sua palavra, se do alto não for revelada, se o Espírito Santo não abrir os olhos, os ouvidos e a mente. Então eu clamo ao Senhor, Pai, abre os olhos, os ouvidos e a mente do Seu povo, para que o Teu povo possa entender a Sua palavra, e que a Sua palavra venha trazer transformação no nosso meio hoje. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz a palavra de Deus: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da Sua graça, demonstrada na Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que as praticássemos. Palavra de Deus.
Meus irmãos, nós poderíamos ficar nesse texto pelo menos 5, 6, 7 semanas, para começar a arranhar a superfície dele. Então, eu tenho poucos minutos para tentar expressar o que esse texto aqui quer dizer. Mas esse texto, ele vem na esteira daquilo que foi pregado de uma maneira tão hábia na última semana, quando o pastor da igreja, o pastor Wagner, expôs a perícope que vem anterior. Porque o apóstolo Paulo, se você tiver com a sua Bíblia aberta no versículo 18, ele faz uma oração. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dEle, concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma oração, é a oração que ele faz aqui: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, para que vocês possam entender isso que nós acabamos de ler aqui. É essa oração, para que vocês possam entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso que nós acabamos de ler aqui. A oração do apóstolo Paulo eu faço hoje, que os olhos do coração de vocês sejam abertos, para que vocês possam ser capazes de entender o que nós acabamos de ler nessa passagem. Porque o texto começa no versículo 1 dizendo da nossa condição. Aliás, a condição de todo ser humano, sem distinção. Qual é a condição do ser humano? Aqueles que estão fora de Cristo. Então o texto pode ser dividido em duas grandes partes. É a condição do homem. Primeiro, a condição do homem fora de Cristo. Depois, a condição do homem em Cristo. E existe um abismo gigantesco aqui de diferença. Então, primeiro, a condição do homem sem Cristo. Qual é a condição do homem sem Cristo? Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. A segunda coisa que ele vai nos ensinar aqui: nós éramos escravos. Escravos do pecado. A terceira coisa que nós vamos ver aqui, que nós estávamos condenados. Nós estávamos mortos, nós éramos escravos, e por causa de tudo isso, nós estávamos condenados. Então, versículo 1, ele diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. E a palavra aqui, mortos, é muito interessante porque ela realmente, no grego, necros, é morto. Nós estávamos mortos, mas aí você pensa, mas eu não estava morto. Aliás, eu estou bem vivo aqui hoje. Não, você não está. Se você não está em Cristo, você não está vivo. Porque quando Deus diz para Adão e Eva: olha, não coma dessa fruta, porque no dia que você comer dela morrerás. Deus não estava brincando. Eles morreram naquele exato momento, espiritualmente. Agora já existia uma separação, uma morte espiritual. A morte física veio anos mais tarde, mas veio. Então todos aqueles que não estão em Cristo, eles estão mortos em seus delitos e pecados. E é interessante porque nós vemos as pessoas vivas aí, e a gente pensa, nossa, mas eles estão vivos. Não. Fora de Cristo são apenas zumbis. Se você já assistiu qualquer filme de zumbi, Walking Dead, você vai ver que tem lá um monte de zumbi. Eles parecem seres humanos, eles andam parecido com um ser humano, eles têm algumas das nossas faculdades, mas eles são seres humanos? Não. Agora, a diferença do zumbi, a diferença do morto, qual é? Só tem uma diferença entre mortos: o estado de decomposição, a podridão que ele está. Então, fora do mundo, e o exemplo é esse, fora do mundo todos estão mortos em seus delitos e pecados. Aí algumas pessoas andam de uma maneira mais moral, obedecendo mais alguns padrões. Então aquela pessoa parece ser uma pessoa moral, não por isso que ela está viva, ela está morta nos seus delitos e pecados. Qual que é a diferença então daquele morto, daquela pessoa jogada na droga?
Qual que é a diferença dela? O estado de podridão, de decomposição. Mas todos estão mortos. Por mais moral que você seja, fora de Cristo, você está morto. É o que a Bíblia deixa muito claro para nós. Mas por que o apóstolo Paulo ele vai começar dizendo isso? Porque ele quer nos demonstrar e deixar muito claro a nossa incapacidade de nos relacionarmos com Deus. A parte de Cristo, a parte da obra do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo em nós, nós somos incapazes de buscar a Deus, incapazes de nos relacionar com Deus, incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos e pela nossa salvação. É por isso que o apóstolo Paulo quer deixar isso muito claro, já logo no versículo 1. Nós estávamos mortos em nossos delitos ou transgressões e pecados. E por que ele fala transgressões ou delitos e pecados? Por que geralmente, se você for para Romanos, você vê que ele usa o pecado no singular, quase que tornando o pecado como se fosse uma pessoa. Mas aqui ele fala transgressões e pecados, ou delitos e pecados, porque ele quer deixar muito claro para mim e para você, que nós somos culpados diante de Deus por pecados ativos que deliberadamente nós cometemos, que quando nós quebramos a lei de Deus, sabendo e conhecendo que nós não podemos fazer, nós fazemos, então são pecados que nós fazemos de maneira deliberada. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque nós cometemos pecados contra Deus, mas nós também cometemos outro tipo de pecado. Qual que é o outro tipo de pecado? Nós cometemos pecados de maneira passiva, de não fazer, mas não apenas não fazer, deixar de fazer o bem. Nós cometemos o pecado de fazer o mal, e nós cometemos o pecado de deixar de fazer o bem, maneira passiva, maneira ativa. Nós somos culpados diante de Deus por quebrar as suas leis, mas não apenas isso, por não viver para a glória dEle, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Então nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, por causa de tudo isso que nós acabamos de ver, transgressões e pecados. E nós vivemos nesse mundo, não é que o pecado apenas nos matou, o pecado é onde nós vivemos, nos movemos e existimos. É interessante que o apóstolo Paulo fala, né, aos atenienses, quando ele está pregando lá em Atos capítulo 17, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se você está em Cristo, você se move nele, você existe nele e apenas nele. Mas se você não está, você se move, você existe no pecado. É uma grande distinção aqui entre as duas coisas. E aí ele fala que nós éramos escravos. E escravos do quê? Ele vai qualificar a escravidão. Escravos de 3 coisas: escravos do mundo, escravos de Satanás e escravos da carne. É interessante porque ele faz essa qualificação: escravos do mundo, escravos desse padrão de mundo, de viver o padrão do mundo, que é contrário a Deus. Então nós éramos escravos disso, nós queríamos viver para agradar o mundo. Essa é a nossa vida fora de Cristo. Então, aquilo que estava fora de nós, tudo fora de nós, está nos influenciando a viver para fora de Cristo. Mas aí ele fala de dentro agora, não é só fora. Você não é, como muitos acreditam, influenciado apenas pelo seu meio. Você nasce uma pessoa boa, e de repente, depois que você nasce, por causa do meio em que você está, você se torna corrupto e mau, e começa a fazer o mal. Por exemplo, aqueles que argumentam uma coisa assim, dizem que as crianças nascem boas, mas por causa do ambiente em que elas vivem, a sociedade corrompe as nossas crianças. Quem fala uma besteira dessa nunca teve filho. Porque eu não precisei ensinar nenhum dos meus 3 filhos a fazer manha. Eu não precisei ensinar nenhum dos meus 3 filhos a desobedecer. O que eu preciso ensinar a eles? O oposto. A se submeter, a obedecer. Isso é a prova de que nós nascemos em pecado, como a Bíblia nos tão claramente ensina. Nós nascemos em pecado, me concebeu a minha mãe. Eu nasci em pecado. Então é o pecado fora de nós, mas é o pecado dentro de nós que nos impulsiona a viver para aquilo que não agrada a Deus.
E agindo nesses dois, usando a influência do mundo, usando o pecado que está em nós, tem Satanás, que governa nesse mundo de pecado e rebelião, usando o externo e o interno, para que nós venhamos a andar cada vez mais em pecado. E aí ele fala, no versículo 2, então, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe do poder do ar? Satanás. Satanás. E é interessante porque, como já foi ensinado aqui, o contexto desse texto, porque a cidade de Éfeso era uma cidade que era muito envolvida com a magia, com a tentativa de controlar o poder, de controlar o sobrenatural, de controlar espíritos. Eles eram muito envolvidos na invocação de espíritos e na tentativa de controlar esses poderes, porque eles acreditavam que esses poderes tinham autoridade sobre eles, e eles podiam trazer então azar ou sorte, dependendo se você tem autoridade ou não para controlá-los. Então, a vida desses cidadãos aqui era a vida de tentar controlar espíritos. Mas então o apóstolo Paulo, ele quer deixar muito claro para os seus leitores o quê? Que Jesus Cristo é Ele que está governando soberanamente, não são os deuses do panteão grego ou romano, não é a deusa Artemis, que era a principal divindade adorada em Éfeso, é Jesus Cristo, que está acima de todo poder, autoridade, qualquer nome que se possa mencionar. Cristo está no controle, e é Cristo a quem eles pertencem, então eles não precisam mais ter medo de nenhum tipo de divindade, de nenhum tipo de demônio, nada. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão escondidos em Cristo, meu irmão, minha irmã, isso é libertador. Não tem mais encanto, não tem mais magia, não tem mais maldição hereditária, não tem mais nada na sua vida que te controle, a não ser o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, se você está escondido em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Agora tudo se fez novo, agora você anda em liberdade, e você tem autoridade espiritual, por causa de Cristo, sobre todo tipo de potestade demoníaca, sobre todo tipo de influência satânica, porque Cristo nos libertou para uma nova vida. É isso que ele quer deixar muito claro aqui. Mas é interessante no versículo 3, antes, todos também vivíamos como eles. Mas se você prestar atenção, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia com cuidado, ele começa, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais vocês costumavam andar. Vocês estavam, mas agora ele fala, todos, e faltou um nós aqui, porque ele colocou junto aqui com o vivíamos, Então, ele coloca, vocês e nós, todos nós. E aquilo que ele fala em Romanos, no capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo. Então o apóstolo Paulo fala, tanto vocês gentios, quando ele fala vocês aqui, é vocês gentios, estavam mortos. Mas vocês, judeus, também estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos. Judeus, gentios, não há distinção. Os judeus aqui, eles pensavam que eles eram um povo eleito de Deus. Então, porque eu sou o povo eleito de Deus, eu estou tudo bem. E os gentios são o quê? São pecadores, cachorros gentios, pecadores. Eles não valem nada. Quando ele muda aqui, quando ele começa no versículo 1, vocês estavam mortos, eles entendem que eles estão falando dos gentios, é verdade, tudo não presta. É tudo pecador, é tudo miserável mesmo. Aí ele volta e ele fala assim, e todos nós também andávamos assim. Nós nos orgulhamos da lei, mas nós quebramos a lei. Vivendo, de novo, vivendo para satisfazer os desejos da nossa natureza pecaminosa. Nós que temos a lei, nós vivemos para satisfazer os desejos da nossa natureza pecaminosa. Nós que conhecemos a Deus, que somos descendência de Abraão,
Vivemos para satisfazer os nossos desejos egoístas e pecaminosos, mesmo nós que temos a lei. Então, tanto eles quanto nós, aqueles que não têm lei estão condenados, aqueles que têm lei estão condenados. Não há um justo nenhum sequer. Não importa o meio pelo qual você está indo para o inferno, se debaixo da lei ou se fora da lei, o destino, o lugar que você vai chegar é o mesmo, é isso que ele está falando aqui. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então ele chega à conclusão aí do versículo 3. Todos também vivíamos como ele, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando a vontade, a sua vontade e os seus pensamentos, como os outros. Ou seja, como os gentios, nós também judeus, como os outros. Éramos por natureza. E aqui, deixa eu mudar essa palavra. Não é merecedores, porque o original grego que fala aqui, e nós por natureza éramos filhos da ira. Essa é a palavra correta aí. Nós por natureza, por causa de todas essas coisas, nós éramos filhos da ira de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas aí você se pergunta, mas, espera aí, pastor Rodrigo, mas Deus é amor. Deus, ele não se ira. Porque esse é o slogan dessa geração. Deus é amor. Meus irmãos, o grande problema da Bíblia é exatamente esse. Deus é amor. Deus é bom. E qual que é o problema com um Deus amoroso e bondoso? É que nós somos isso que nós acabamos de ler aqui. Nós não somos bons, nós não somos amorosos e amáveis. Nós somos filhos da ira. Nós merecemos a ira de Deus. Porque se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é santo, se Deus é amor, Deus tem que odiar aquilo que vai contra tudo aquilo que é bom, contra tudo aquilo que é justo, contra tudo aquilo que é quebra da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Todo pecado. Então, se nós andarmos em pecado, vivendo em pecado, fazendo só pecado, se nós vivemos, nos movemos e existimos em pecado, a única coisa que nós sabemos fazer é pecar. O que esse Deus santo e bom tem que fazer conosco? Nos destruir a todos nós. É isso que o apóstolo Paulo, ele quer deixar muito claro para nós. E talvez ainda não fique claro para você, mas deixa eu lembrar para você algumas passagens da Bíblia. Quando Deus, por exemplo, ele chama Jó para conversar, e ele chama Jó, e Jó faz várias perguntas para ele sobre a justiça dele. Ele quer uma prestação de contas, Jó quer uma prestação de contas porque ele não entende o seu sofrimento. Por que ele está sofrendo tanto se ele é um homem justo? Ele não achava que ele merecia aquilo. Então Deus começa a fazer algumas perguntas para ele. Antes de responder as suas, deixa eu fazer para você algumas, Jó. Aonde que você estava quando eu criei o céu, o mar, as estrelas? Tudo que existe foi criado por Ele. E Deus colocou todas as coisas no seu devido lugar. E Deus colocou cada coisa e disse ao sol, daqui você não se mexe. E o sol diz, amém. E ele falou para os planetas, aqui nessa órbita vocês vão circundar o sol. E os planetas dizem, amém. E quando então ele fala em Isaías, com a palma das minhas mãos eu medi o quanto de água nós temos no oceano. Sim, esse oceano que nós não conhecemos o profundo dele. Que nós nunca chegamos lá, porque nós não temos a capacidade de explorar o nosso próprio oceano. Sim, esse oceano eu medi com a palma das minhas mãos. E ao oceano eu disse, aqui eu faço cessar as suas ondas orgulhosas, aqui você para e daqui você não passa. E o oceano diz, amém. Então ele fala para um cidadão, dessa fruta você não come, porque no dia que comer dela, você morrerá. Aí eu vou mais além, ele fala para você e para mim, faça isso, e você diz, não. Meus irmãos, o que Deus tem que fazer conosco? Toda a criação,
todas as estrelas que Ele colocou, cada uma no seu lugar, e a chama cada uma pelo nome. Estrelas que são 100 vezes maiores do que o nosso Sol. E Deus as chama pelo nome. Elas, no dia da criação, Deus tirou elas e elas em coro adoravam a Deus. Tudo que Deus criou louva e engrandece o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Aí Deus, Ele cria um ser. E Ele fala, agora você vai viver para a minha glória. E esse ser diz o quê? Não. Eu não vou viver para a sua glória. Eu quero viver para a minha glória. Eu quero decidir a minha vida. Eu não quero ter um Deus para me mandar em nada. O que Deus tem que fazer comigo e com você? Mas ainda você pensa, mas eu não sou tão mal assim. De novo, você fica se comparando aí com outro morto, com outro cadáver, né? E porque você não está tão podre, você pensa que você não é tão mal. Mas deixa eu usar um último exemplo que eu amo usar. Imagina que eu tenho aí um chip na minha mão, um SD card, eu coloco na sua cabeça esse SD card. Porque nós chegamos nessa área agora, né, que nós podemos implantar coisas em nós, né? Então eu coloco um chip na sua cabeça e ele vai filmar tudo que você falar, pensar e fazer na última semana. Te dou hoje, coloco hoje, você passa lá na porta hoje, vai me cumprimentar e eu coloco esse chip em você. Na semana que vem, eu pego o chip de volta. E eu vou colocar o chip aqui, ó, da sua última semana. Não quero nem saber do resto. Da última semana, eu vou apresentar o que você fez na última semana aqui. Aquilo que você falou, aquilo que você pensou, aquilo que você disse, ou você fez. Só da última semana. Eu posso passar? Alguém se candidata? Estamos à busca de voluntários. Meus irmãos, se você é uma pessoa que pensa, a última coisa que você queria era que eu pudesse fazer uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque se eu passar a sua vida só da última semana, de pastor a membro, não tem diferença nenhuma. Não tem ninguém mais santo que ninguém aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos pó e cinza. Não existem grandes homens de Deus. Existe um Deus grandioso que salva homens miseráveis como eu. Eu passava assim, esse vídeo da última semana da sua vida. Sabe o que você ia fazer? Você ia pegar o rumo daquela porta ali, se você achasse a porta. Você ia sair naquela porta e nunca mais voltava nessa igreja. Aliás, você saía desse estado e voltava para o Brasil. Na esperança que lá no Minas Gerais, ninguém conhecesse a Betel. Estou mentindo? Sabe qual que é o problema disso, meus irmãos? Eu não tenho essa tecnologia, mas Deus tem. E um dia, nós estaremos nus diante desse Deus, que vai apresentar diante desse telão nossos atos, palavras e pensamentos. Porque de toda palavra que vocês falarem, vocês prestarão contas. É o que Ele diz. Nós prestaremos contas. Mas sabe qual que é o problema disso? Que você se envergonharia por causa do seu pecado sendo exposto aqui para um monte de outros pecadores como você. Porque se passar a minha vida aqui, eu me envergonho diante de pecadores como eu. Você se envergonha diante de pecadores como você. Mas sabe qual que é o grande problema disso? É que naquele grande dia, os nossos pecados passarão diante de um Deus que é santo, santo, santo. Você acha que naquele dia alguém vai erguer a cabeça e se achar alguma coisa? Nós vamos humildemente abaixar a nossa cabeça e reconhecer que nós só estamos lá por causa da graça. Só por causa disso. E é isso que acontece conosco. Nós que vivemos nessa cultura do você é o centro do coração de Deus. Você é cabeça, não é cauda. Deus não, Ele está com você e você não vai arrebentar aí na vida. Vem para Jesus que Ele tem um plano maravilhoso para você. Nós vivemos nessa cultura do que você é, você pode, você merece. E nós não entendemos o Evangelho. Porque enquanto nós não nos conhecermos, enquanto nós não conhecermos quem nós somos, o Evangelho nunca vai fazer sentido para nós. Enquanto nós não entendermos quem é Deus, o Evangelho nunca vai fazer sentido para nós. Enquanto você se achar bom, como dizia Tim Keller, a ideia de Evangelho nunca vai transformar você.
porque você pensa que você é bom, porque você vai pregar, vamos supor, vou dar um exemplo, o nosso irmão, o André, missionário, ele pegou essas marmitas e levou lá para aquelas pessoas que estavam sem casa. Eles aceitaram essas marmitas? Eles agradeceram essas marmitas, André? Eu acredito que muitos deles choraram ao receber uma marmita dessa. Ingratidão. Você pega essa mesma marmita que ele fez e você leva agora, traz para cá. Vamos supor que o André trouxe algumas na mala dele para você, e ele bate na sua porta da sua casa e te entrega uma marmita dessa. Você vai chamar a polícia para ele. Tem um louco na minha porta. Sabe por quê? Porque você pensa que você não precisa. É isso que nós, quando nós não entendemos o Evangelho, fazemos com o Evangelho. Quando nós oferecemos o Evangelho para alguém, e ele olha, eu não preciso desse Jesus. Você não sabe o quanto você precisa dele. Mas sabe por que essa geração não quer o Evangelho? Porque nós nos achamos bons. Porque nós achamos que Deus deve para a gente felicidade. É a obrigação de Deus nos fazer felizes. É por causa disso. Enquanto então nós não entendermos quem nós somos e quem Deus é, o Evangelho nunca vai transformar as nossas vidas. Mas aí vem o versículo 4. E aí no versículo 4, o apóstolo Paulo muda tudo, porque agora nós vamos para a condição do homem em Cristo Jesus. E aí ele vai nos ensinar aí 4 coisas que Deus fez. O porquê Deus fez o que ele fez. O que Deus fez. Como Deus fez. E para que Deus fez. Tudo isso do versículo 4 ao versículo 10. Por que Deus fez, o que Deus fez e como Deus fez. Para que Deus fez. E por que Deus fez? Versículo 4. Todavia, que na verdade em grego está escrito, mas Deus. Porque o apóstolo Paulo queria fazer um contraste. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Por que Deus faz? Porque Deus é rico em misericórdia, grande em amor. É por causa disso que Ele faz. Deus, Ele faz aqui. E é interessante porque Ele fala, nós estávamos mortos, Deus vai fazer o que Ele vai fazer. Ele vai nos chamar, Ele vai nos salvar, Ele vai transformar a nossa vida no pior momento da nossa vida. Não é por sua causa, é porque Ele é gracioso, é porque Ele é misericordioso. Os versículos de 1 ao 3 vão mostrar para nós aqui que nós éramos completamente incapazes de fazer qualquer coisa, porque nós estávamos mortos. O morto não responde. Se eu chegar num cemitério agora ali e começar a pregar o Evangelho, alguém vai mudar de vida e se arrepender? Eles estão mortos, mas quando Deus manda, Ele fala para o profeta, vai e profetiza para aquele vale de ossos secos, e eles vão voltar à vida. Hoje eu me levanto aqui, eu profetizo, assim diz o Senhor, voltem à vida. Não é o meu poder, e não é a força sua, é a graça. Nós estávamos mortos, e na nossa condição de impossibilidade, Deus mostra que Ele é capaz. Só Ele é capaz. Mas e a ira, Rodrigo? Você acabou de falar que Deus é ira, sim, Ele é ira. E é isso que mostra ainda mais, que revela ainda mais o grande amor desse Deus. Porque Deus não amou os amáveis, Deus não amou os queridinhos, Deus não amou os seus, Deus entregou o seu único filho para morrer por esses seres que ele acabou de descrever do versículo 1 ao 3. É isso que torna o amor de Deus tão glorioso e tão majestoso. Ele amou os seus inimigos. Ele amou aqueles que deveriam receber a sua ira e o seu ódio. Ele amou a mim e a você. É isso que torna, quando você entende o Evangelho, quando você entende quem você é e o que Deus fez por você em Cristo, meu irmão, isso tem que transformar a sua vida. É por isso que esse Evangelho barato não transforma ninguém. É por isso, porque as pessoas continuam se achando boas. E o que Deus fez de tão extraordinário assim, o apóstolo Paulo?
Eu vou falar o que Deus fez de tão extraordinário. Deus deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. É isso que Deus fez. Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando ainda nós estávamos mortos, quando ainda éramos filhos da ira, Deus entregou o seu Filho para que nós então pudéssemos nos tornar filhos de Deus, não mais filhos da ira. Essa é a essência da graça de Deus. Não foi, olha, eles estão mortos quando nós estávamos mortos, é por isso que ele enfatiza isso aqui. Ele já tinha falado que nós estávamos mortos, mas agora ele enfatiza. Por que ele quer enfatizar? Vocês estavam mortos. Porque ele quer deixar muito claro que não foi a sua melhora espiritual, que não foi você clamar a Deus, que não foi porque você se ajoelhou e pediu. Ele fez isso antes de você fazer qualquer coisa. Ele te escolheu, Ele te amou, como os capítulos 1 deixam muito claro. Ele fez isso. Isso vai então enfatizar a graça de Deus. Não existe mérito em mim. Eu não fui para Cristo, eu fui conduzido a Ele por causa do Espírito Santo. Eu fui transformado por Ele por causa do Espírito Santo. E aí no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Então ele vivificou, ele fala de novo, ressuscitou. Ele quer deixar muito claro para mim e para você: você é obra de Deus. Você é obra de Deus. Então Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, se você consegue imaginar para aquelas pessoas vivendo no terror daquele mundo espiritual que elas viviam, você ouve que esse Jesus que foi exaltado acima de todo nome que se possa mencionar, acima de todo poder, potestade, de todo o reino espiritual, Ele é o soberano. E aí o apóstolo Paulo vem e fala para eles: mas vocês estão assentados com Ele lá. Você consegue imaginar o impacto disso? É por isso que no livro de Atos, eles vêm acumulando os seus livros de magia em praça pública e vão queimar aqueles livros de magia, porque se isso aqui é verdade na minha vida, o que eu vou temer? Eu vou temer a morte? O que a morte pode fazer comigo? Nada. Eu vou temer espíritos, demônios? O que eles podem fazer comigo? Nada. É isso que ele quer nos deixar muito claro aqui. Você, eu, se nós estamos em Cristo, porque é por causa de Cristo que nós estamos lá, não é nosso mérito. É tudo com Cristo e em Cristo. Então eu não preciso temer mais nada, porque em Cristo eu tenho essa vitória que vem de Cristo. E como que Deus fez essas coisas? O versículo 5b, ele mostra para a gente isso, mas vai para mim o versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aí no versículo 10 ele continua: porque fomos feitos de Deus. Essa palavra feitos aqui é o poema de Deus. Literalmente essa palavra está escrita em grego, é poema. Poema. Você é poema de Deus. Você é obra-prima de Deus. Então, porque fomos feitos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou previamente para que nós andássemos nela. Então, como que Deus fez? Ele fez pela graça na fé. Mas a fé não vem de você, é dom de Deus. É pela graça que vocês são salvos. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você: é pela fé, porque você abraça essa obra de Jesus Cristo pela fé, mas nem isso é seu, porque a fé para você receber isso aqui também vem de Deus. Então a salvação, meus irmãos, de início ao fim é obra de Deus, não tem nada nosso aqui. É graça, é graça, é graça. O apóstolo Paulo ele não cansa de enfatizar que é graça, para que não exista nenhum tipo de orgulho no meu coração e no seu coração. Porque se a salvação pudesse ser conquistada por mim, se fosse uma obra minha, se fosse por obras, então eu teria por que me orgulhar. Mas porque ela não é por obras, ela vai extirpar, ela vai destruir todo tipo de orgulho. Todo tipo de orgulho. Ela é um dom de Deus.
Mas é interessante que ele fala que é não por obras, para que ninguém se glorie. Mas tem duas perspectivas aqui. Os judeus, no contexto judaico, Paulo está combatendo aqui a ideia de que eles são descendência de Abraão. Porque eles pensavam, eu sou descendência de Abraão, então eu sou salvo. Mas no contexto de Éfeso aqui, greco-romano, era muito comum naquele tempo, grandes benfeitores, eles fazerem escolas e prédios públicos e hospitais e essas coisas, e pontes, e aí depois no final eles colocavam uma placa ou escreviam em uma pedra para todo mundo ver. Esse foi feito, essa boa obra foi feita por esse cidadão aqui, para que todo mundo pudesse honrar e aplaudir o nome daquela pessoa que fez isso. É por isso que o apóstolo Paulo fala, não é por obras. Porque vocês estão acostumados a viver num mundo onde todo mundo aplaude as suas boas obras, mas diante de Deus ninguém tem boas obras. A boa obra vem dele. Aliás, isso não é uma coisa muito remota de nós, porque nós temos prédios dedicados a homens, nós temos pontes dedicadas a homens. Mas naquele tempo era muito mais forte isso. Então o apóstolo Paulo quer deixar muito claro isso aqui. Toda essa cultura de autopromoção, essa cultura da vaidade pública, tudo isso era completamente oposto ao evangelho da graça que ele pregava. Não é por obras, é a graça. É a graça, seja para você judeu, seja para você gentil, é pela graça. E para que Deus fez isso? Deus faz isso para a sua glória. Como diz o capítulo 1, fez isso 3 vezes para dividir o texto. Para o louvor da sua gloriosa graça. Para o louvor da sua glória. Deus salva pecadores para quê? Para mostrar que Ele é bom, que Ele é gracioso. Deus salva pecadores para revelar os seus atributos, para revelar quem Ele é para a sua glória, não é porque você merece, não é porque você é bom. Deus tinha uma única coisa que Ele tinha que fazer com pecadores, é mandar para o inferno. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, para quê? Para demonstrar o mistério da sua obra em Cristo Jesus, para revelar quem Ele é, para os poderes e autoridades, como diz o capítulo 3, versículo 10, para revelar para todo o universo. A igreja, meus irmãos, vai ser a grande placa de Deus para a eternidade, para anunciar a grandeza de Deus e dos seus atributos, mas para mostrar o tamanho do seu conhecimento. A igreja é o poema de Deus. A igreja vai trazer tanta glória para Deus, e essa glória vai refletir para a eternidade, sem fim. Então Deus faz por o louvor da glória dele. E para que Ele faz? Para que Ele te salvou? Para que Ele me salvou? Ele me salvou para algumas coisas, mas aqui Ele vai deixar muito claro para nós. Versículo aqui, 10. Porque somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então se não é por obras, o apóstolo Paulo, versículo 9, já que não é por obras, vai ter sempre um infeliz que vai levantar e falar, então eu posso fazer o que eu quero. Então eu posso viver de qualquer jeito. Porque se eu sou salvo e salvo para sempre, miserável, eu posso fazer o que eu quero. Você não é salvo se você pensa assim. Você não tem o Espírito de Deus se você pensa assim. Porque a graça de Deus não te dá liberdade para você sair pecando e fazendo o que você quer. Você foi salvo não por causa das boas obras, mas para as boas obras. Você foi salvo para fazer o nome de Deus grande, para que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus. O objetivo da sua salvação é a glória de Deus. E como que você vai glorificar a Deus? Andando como Ele andou, sendo santo. Então, se não tem salvação, se não tem santidade, não tem salvação. Se você consegue viver a mesma vida miserável que você sempre viveu, continua pecando os mesmos pecados, não existe arrependimento na sua vida, você não tem o Espírito de Deus. Ponto. Ofendi você? Não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Pode querer vir discutir comigo depois. As boas obras são consequência daqueles que têm o Espírito Santo. Nós vamos fazer boas obras.
A graça nunca vai levar você à libertinagem, nunca. A graça vai nos levar a uma vida que glorifica a Deus, mas não é por obras. E aliás, para deixar muito claro para você outra coisa, o apóstolo Paulo fala assim, olha, e sabe essas boas obras que você faz? Nossa, que pastor abençoado. Pastor prega, pastor faz isso, que pastor abençoado. Aí tem aquele professor, aquele diácono, aquele líder do ministério, que líder abençoado. É verdade. Mas Deus de antemão preparou as boas obras para nós. Até as boas obras que eu faço, que o pastor Wagner faz, que os líderes dessa igreja fazem, são graça de Deus. Para não dar nenhum tipo de orgulho para mim. Se eu tenho alguma coisa, se eu sou alguma coisa, se eu faço alguma coisa bem, que glorifica a Deus, até isso é Ele que faz através de mim. Não eu, mas Ele. E aí, ele conclui tudo isso aqui no versículo 10, dizendo, as boas obras que preparou de antemão para que andássemos nela. E é por isso que nós precisamos ler a Bíblia com cautela e com cuidado. Porque se você reparou aqui, você começa o versículo 2. Nós andávamos de um jeito. Nós andávamos seguindo o príncipe do poder do ar. Nós andávamos em pecado. Nós andávamos em rebelião. Nós andávamos assim como filhos da ira. Mas Deus, no seu amor, em Cristo Jesus, agora nos deu uma nova vida. Agora nós andamos completamente diferente de como nós andávamos. Nós andamos nas boas obras, nós andamos em santidade, não mais como filhos da ira, mas como filhos de Deus. É assim que esse texto, ele termina. Mas tudo isso, meus irmãos, só pode ser feito por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é o único meio pelo qual Deus pode perdoar pecadores. Porque se Jesus não morre, se Jesus não paga o preço dos nossos pecados, ninguém poderia pagar. Todos nós estávamos condenados. Jesus é a razão e o meio pelo qual Deus pode perdoar e transformar pecadores. Pode nos tirar de filhos da ira e nos transformar em filhos de Deus. O amor e a misericórdia de Jesus, de Deus, eles têm um rosto, têm uma face e têm um nome. É Jesus Cristo. É Jesus. E nós somos salvos para viver para a glória desse Cristo. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora nos dá graça para viver isso que nós acabamos de ouvir aqui, Pai, e aprender da tua palavra. Oh Deus, obrigado por esse grande amor com que o Senhor nos amou em Cristo. Deus nos dá graça para viver e lembrar todos os dias, ó Pai, o quanto nós somos amados em Cristo Jesus. Não importa se o mundo, se alguém não nos ama, o Senhor nos ama. Não importa se nós temos ou se nós não temos alguma coisa, nós temos toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Deus, obrigado por Cristo Jesus e porque as nossas vidas estão escondidas em Cristo. Pai, nós te amamos, nós te adoramos e oramos no nome forte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Igreja, vamos ficar de pé? Vamos cantar uma última música?